reflexão sobre a comunicação moderna e suas características. A teoria da comunicação de Roman Jakobson, embora seja bastante consistente, já não dá mais conta para explicar a comunicação moderna. Os emissores e receptores abriram espaço para interlocutores mais dinâmicos e mais exigentes. Não há mais espaço para mensagens longas. Os referentes precisam ser diretos e exigem formas menos complexas para que o receptor compreenda sem que lhe seja exigido maior esforço de intelecção. Os códigos linguísticos complexos têm sido trocados por ícones, índices e símbolos. O que antes se falava com muitas palavras, hoje se diz com uma única imagem, com uma sigla, com uma abreviatura. Os canais de comunicação sofisticaram-se ao ponto de aproximar distâncias, fazendo com os que estão a milhares de quilômetros falem como se estivessem no mesmo ambiente. Muito bom. Os signos estão crescendo no mundo. Basta um retrospecto para nos darmos conta de que, desde o advento da fotografia, então do cinema, desde a explosão da imprensa e das imagens, seguida pelo advento da revolução eletrônica, que trouxe consigo o rádio e a televisão, então com todas as formas de gravação sonoras, também com o surgimento da holografia e hoje com a revolução digital, que trouxe consigo o hipertexto e a hipermídia, o mundo vem sendo crescentemente povoado de novos signos. Santaella, 2004, página 13 a 14. O homem tem sido o grande responsável por todos esses avanços. Assim como as máquinas, o cérebro humano tem evoluído a ponto de compreender de forma simplificada signos que antes lhe pareciam complexos. Não é preciso ter expertise em linguagem para assistir a um anúncio de 30 segundos para perceber que há muito mais que palavras, imagens e um produto. O mundo tem deixado de lado sua dureza, sua materialidade, para se tornar um espaço cada vez mais virtual. Para a consciência, suas sensações, seus desejos, sua imaginação, suas inferências, seu discurso perpétuo e plural, sua lógica, seu delírio de significados, sua busca de sentido. Para a consciência e instinto, o mundo é virtual. Virtual, no caso, quer dizer integralmente vivo. Levi, 2001, página 137. Nessa constante busca de um futuro idealizado e pouco perceptível, o homem mergulha num mar de signos e tecnologia que não tem. Só o tempo nos dirá onde tudo isso vai dar. Por enquanto, cabe-nos compreender que não podemos esperar somente. É preciso avançar e entender os meandros da sociedade e da cultura, e para que isso se efetive, é preciso aprender a utilizar a comunicação e os seus novos modelos com eficiência. 6. Funções da linguagem. Todas as vezes que realizamos um ato de fala, damos maior ênfase de modo voluntário ou não a um dos elementos da comunicação estudados anteriormente. Abaixo mostraremos um esquema criado por Roman Jakobson em sua obra Linguística e Comunicação. Nele, o autor não só apresenta as funções da linguagem, como também a relação que existe entre elas e cada um dos elementos participantes do ato da comunicação. Assim sendo,
Um texto pode ser construído pondo ênfase numa ou mais função, a depender dos interesses discursivos do emissor. O esquema representado gráfico-imageticamente tem do lado direito função expressiva, do lado esquerdo função conativa. A função expressiva pode se conectar à função referencial, função poética, função metalinguística e a função fática. E a função conativa também pode se conectar à função referencial, à função poética, função metalinguística e a função fática. Função emotiva ou expressiva. É aquela que põe ênfase no emissor. Sua principal característica é a presença de elementos de subjetividade, tais como pronomes e verbo na primeira pessoa do discurso. Como exemplo, analisemos um trecho da música Antes que Seja Tarde, de Fernanda Takai, John e Tarciso Moura, online. Olha, não sou daqui. Me diga onde estou. Não há tempo, não há nada que me faça ser quem sou. Trata-se do tipo de texto com 6.2. Função conativa ou apelativa. É a linguagem com ênfase no receptor da mensagem. Trata-se do tipo de texto com forte carga apelativa, sedutora e convincente. Suas marcas são o uso da terceira pessoa, nas formas verbais e pronominais, bem como o uso do modo verbal apelativo dando ordens e conselhos. Em um anúncio, a frase que manda usar ou beber o produto é um excelente exemplo de função conativa. Vejamos como exemplo um trecho da música Bom Conselho, de Chico Buarque, online. Ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. 6.3. Função referencial, informativa ou cognitiva. É aquela cuja linguagem visa transmitir a informação de modo objetivo, do jeito que ela é, sem comentários nem juízos de valor. Os melhores exemplos estão na linguagem utilizada nos livros didáticos, que não falem sobre a linguagem, nos textos científicos, jurídicos e jornalísticos, e em outros do mesmo gênero. O discurso predominante neste tipo de texto se apresenta de forma impessoal ou na terceira pessoa. Veja um trecho retirado da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Função poética. (6.4) Função poética. É aquela que põe ênfase na mensagem, buscando a melhor forma de levar o conteúdo ao receptor. Nos textos em que predomina essa função, há, quase sempre, mais de um tipo de linguagem impressa, a fim de ampliar as possibilidades e a profundidade da leitura. Em suma, além das informações concentradas nos códigos convencionais,
O emissor geralmente procura trabalhar a estilística do texto, com o propósito de sugestionar significados diversos, emocionar e induzir o leitor a refletir sobre o teor mais profundo do discurso. Veja um trecho do poema de Haroldo de Campos. Se nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce. Remorre, re. 6.5 Função metalinguística. É aquela centrada no código. Trata-se das funções de um dado assunto ou tema. Mais modernamente, essa função vem tomando uma dimensão muito mais ampla, podendo ser possível afirmar que é a função metalinguística quando o cinema fala do cinema, a pintura fala da pintura, a literatura fala da literatura, a televisão fala da televisão, a linguagem fala da linguagem, entre outros. Examine o poema Língua Portuguesa, de Olavo Bilac, e veja que a língua fala dela mesma. Última flor do Lácio, inculta e bela. És, a um tempo, esplendor e sepultura. Ouro nativo, da ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da porcela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma, de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Seis pontos. 6.6 Função fática. É aquela que procura assegurar a eficiência do processo comunicativo. Ela inicia, facilita e conclui os enunciados. Trata-se de uma função que testa e assegura a eficiência do processo de comunicação. Uma conversa por telefone constitui um excelente exemplo de função fática. Veja o exemplo. O telefone toca. Alô, quem fala? Como? Quem deseja falar? Eu gostaria de falar com Feliciano. É ele mesmo. Quem fala do outro lado? Barulho diferente. Alô, alô, alô? Ainda estou aqui. Ah, bom. Pensei que não estivesse. Está me ouvindo bem? 7. Níveis de linguagem. Retomando em parte os conteúdos estudados no primeiro módulo desta disciplina, procuraremos apresentar um recorte linguístico que nos levará a refletir sobre os dialetos mais importantes de uma língua. Como se pode ver no gráfico abaixo, a língua varia numa escala que pode ir da forma mais culta à mais empírica. 7.1 Nível culto, erudito, padrão, formal. É aquele que obedece às normas da gramática. Trata-se de um tipo de linguagem utilizado por pessoas que têm um bom nível de escolaridade. O nível culto é o dialeto a que se atribui maior prestígio social, embora não seja o mais usado. Vejamos abaixo algumas construções consideradas como padrões. Primeiro, aqueles são os professores de língua portuguesa sobre os quais lhe falei. Segundo,
Empresta-me o seu livro de língua portuguesa para eu estudar os conteúdos de sintaxe. 7.2 Nível coloquial, popular ou familiar. É aquele que usamos em nosso cotidiano. Trata-se da forma usada com a família, com os amigos ou em situações nas quais se dispensam a formalidade. Veja o exemplo abaixo. Primeiro, eu comprei alguns blocos para mim construir a casa dos meus sonhos. Segundo, me empresta o seu livro de língua portuguesa para mim estudar os conteúdos de sintaxe. Os interlocutores do nível coloquial não se preocupam em falar certo ou errado. Haja vista que não sofrem nenhuma pressão social para que usem as regras impostas pelo dialeto padrão. As formas mais populares de falar abrem espaço à evolução da língua e favorecem a expressividade e a transmissão da informação pela informação. 7.3 Nível empírico ou vulgar. É o dialeto utilizado pelo senso comum. Trata-se de uma forma geralmente descuidada de quase a totalidade das normas gramaticais. Trata-se de um tipo de língua que constitui excelente estilo para personagens de contos e romances, tais como sertanejos, caipiras, caboclos, entre outros. Vejamos um exemplo. Era de manhã bem cedinho. E eu cá, minha filha, comadre com a dela, comemos banana e fumo. Cheguemos no rego da comadre Chica. Topemos com o padre Zé, com a vara de tocar gado nas costas. Conversa vai, conversa vem. O tempo foi se formando. Começou a trivejar, relapiar. Foi quando eu disse, vou mijar, comadre, que já está